Olá, galera, beleza? Estamos aqui gravando essa aula sobre industrialização, na verdade, a atividade industrial, que é a aula que a gente precisa dar uma relembrada aí em alguns temas importantes aí para tua prova, para o teu Enem, para o teu vestibular. Então fica ligado nesse tema que a gente vai falar agora. Olha só, quando a gente fala em industrialização, nós estamos falando na atividade do setor secundário da economia. O que é o setor secundário da economia? É aquele setor que vai pegar a matéria-prima e vai transformar em algum outro produto, e por isso que é setor secundário. Esse setor secundário parte da ideia do processamento e transformação da matéria-prima que vem do setor primário da economia, que vem da agricultura, vem da pecuária, vem do extrativismo, e é transformado em quê? Em bens de consumo, produtos, em máquinas e equipamentos que vão chegar até o consumidor final ou até outra atividade industrial, né? Então, esse modelo é que representa aí o chamado setor secundário da economia, a transformação da matéria-prima nos bens de consumo, máquinas e equipamentos. Mas como é que funciona isso? Como é que a atividade industrial se desenvolve? Bom, a atividade industrial ela vai operar, ela vai funcionar a partir de alguns pontos importantes. O primeiro dele, investimentos, capital. Né? Para desenvolver o processo de industrialização, precisa de uma quantidade significativa de capital. Também precisa de unidades fabris, as instalações que vão ser fundamentais no processo de desenvolvimento das indústrias. E dentro dessas instalações, máquinas e equipamentos. Ou seja, deste lado aqui das informações, este lado aqui, ó, representa aí para nós, então, a parte de investimento de capital para o início da produção. Neste outro lado aqui, vai representar as outras características depois da indústria já instalada. Então, eu preciso de pesquisa científica e tecnológica, cara, é fundamental. A indústria, ela trabalha muito perto da pesquisa científica e tecnológica, elas andam juntas. Os tecnopolos do mundo são lugares onde o desenvolvimento tecnológico da ciência nas universidades anda junto com a produção industrial. Tá? Outra coisa fundamental para uma indústria é a matéria-prima, seja ela vinda de origem animal, vegetal ou mineral, vinda aí do setor primário da economia, a matéria-prima é fundamental. Eu não consigo ter uma indústria de automóveis se eu não tenho uma matéria-prima que venha lá do minério de ferro, da bauxita, lá do manganês, enfim, da produção de minérios nesses locais. E o terceiro fator é a mão de obra, né? As indústrias hoje, embora muito tecnológicas, indústrias mais modernas, extremamente tecnológicas, elas necessitam ainda de uma quantidade significativa de mão de obra. E isso acontece porque as indústrias, algumas delas ainda precisam muito da mão de obra humana. Uma indústria, por exemplo, que produz aí, sei lá, derivados de carne, por exemplo, frango, para exportar frango para a União Europeia. É o caso de Santa Catarina, no Brasil, que exporta frango para a União Europeia. As indústrias catarinenses, paranaenses, gaúchas, que produzem esse frango para exportação, elas necessitam ainda de uma mão de obra bastante grande, até nem tão muito especializada, mas necessita dessa mão de obra que é bastante grande ainda nessas indústrias. Por outro ponto, outro lado, tu vai ter indústrias de alta tecnologia, indústria de automóveis, por exemplo, que vai contratar uma mão de obra, mas uma mão de obra já mais profissionalizada, uma mão de obra já de nível superior, outro nível de mão de obra aí, tá? Então tem todos os níveis de mão de obra, mas a indústria necessita sim desta mão de obra. Muito bem. Outra coisa é o capital aplicado. Na produção industrial, nós temos uma variação do capital aplicado. O capital pode ser público, aí nós vamos ter as empresas estatais, né, que vêm do controle do Estado, controle do governo. O capital pode ser privado, está relacionado à iniciativa privada, então, aos investimentos particulares no processo industrial, claro, finalidade aí de lucro, né, de multiplicar o capital, né, então reprodução de capital
né, numa lógica capitalista, esse é um modelo mais comum na indústria, e o misto, quando tu vai ter investimentos de capital público e privado na mesma empresa, tem vários exemplos disso, não só no Brasil, em outros países também de capital misto investido no processo de produção industrial, certo? Bom, o processo de produção industrial, eu coloquei esse. Eu vou dar licença que eu vou ler essa frase aqui para a gente, esse parágrafo, para a gente prestar bem atenção no que vai dizer, porque vai valer muito para a próxima tela. Olha só, a revolução industrial, a transformação industrial, modificou o meio de produção de mercadoria e, com isso, as relações socioeconômicas e políticas também se modificaram. A classe que detinha o capital se transformou em proprietária dos meios de produção, os empresários. Os artesãos em operários, é o proletariado. E os políticos passaram a organizar o espaço e o governo em função dessas transformações. Então veja só, esse parágrafo, cara, ele dá um resumo geral do que acontece. A economia, durante muito tempo, foi baseada na produção industrial. E isso mudou o mundo, mudou a forma das pessoas viverem, as formas das pessoas se relacionarem, o horário, mudou a condição de vida das pessoas, mudou a forma das pessoas viverem, mudou a forma de negociar, a forma de consumir, a forma de comprar, a forma de se alimentar. Ou seja, o processo de revolução industrial, gente, ele foi muito, muito, muito além do que simplesmente mudar o modo de produção. O modo de fazer a produção. Ele foi tão longe que ele modificou a forma de educar as crianças, educar as pessoas, educar, formar, né? Formar aí, né, a mão de obra que necessita para essa industrialização. E foi além, as políticas públicas passaram a ser voltadas ao modelo de industrialização. Então, as políticas públicas e os governos tiveram sua parte também. Da onde que vem tudo isso? Vem lá de trás, ó, do artesanato, né? Então, aqui um modelo artesanal, perdão, esse modelo artesanal onde a produção é feita de forma manual, né? Então, uma produção manual individual do artesão para o próprio consumo, talvez com uma venda de excedente, mas sem divisão social do trabalho, né? Ou seja, o artesão faz o processo do início ao fim. Já num segundo momento, a gente tem a manufatura, que muita gente já pensa assim, ah, professor, já sei, é feito à mão. Não necessariamente, tá? Essa evolução do artesão para a manufatura é quando tu já tem algumas máquinas, já tem o uso de máquina, mas as máquinas com força manual para o uso delas, né? Então tu vê na imagem lá no fundo, tu já vê nessa gravura aí da Alemanha, né? Tu vê ali uma produção manual, uma prensa manual para os livros. Então tu percebe que tem algumas máquinas, tem uso de máquinas, já existe uma divisão social do trabalho nesse processo, que é importante entender que existe um processo de divisão social do trabalho já aí e vai avançar ainda mais. Porque daí vai chegar a maquinofatura e aí nós vamos deixar de ter uma máquina de força manual e nós vamos ter uma máquina controlada pela eletricidade, controlada pelo uso do carvão mineral como força motriz e assim por diante, tá? Então a máquina passa a ser controlada e aí a gente tem a maquinofatura, que vai dar origem às fábricas e depois às indústrias. Tudo isso junto, todas essas transformações acabaram chegando no que a gente chamou de revolução industrial. Tá? O que é essa revolução industrial? E aqui eu quero uma atenção para a gente finalizar essa primeira aula. Eu quero uma atenção de você sobre isso. A revolução industrial transformou as relações econômicas e a forma de produção industrial, certo? Mas lembra, eu falei para vocês agora há pouco, ela também mudou as relações sociais, ela mudou a forma de se trabalhar, a forma de se relacionar. Então, a revolução industrial ela não é apenas uma transformação no modo que se produziu, é uma transformação no modo em que a população mundial vive e da forma como ela vive. E essas alterações no uso e na ocupação do espaço geográfico também foi fundamental, porque a partir dessas transformações
que afetaram cada um da população, a forma de viver e coisa e tal, afetou também a divisão do espaço geográfico, o uso e ocupação desse espaço no mundo todo, nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, cada um com a sua função dentro dessa revolução industrial em cada um dos seus tempos, né? Então, conforme o tempo foi mudando, também as funções representadas no espaço geográfico desses países, dos países desenvolvidos, dos subdesenvolvidos, também foi alterando com o passar do tempo. Beleza? Aí uma revisão então rápida desse material sobre a atividade industrial e nos próximos vídeos nós falaremos aí sobre as revoluções industriais. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.